Dia 4. Sexo é para o casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Já falamos sobre a importância da separação da casa paterna, e hoje veremos o segundo princípio descrito neste texto, e se unirá à sua mulher, que se refere ao relacionamento sexual. Os dois deixam os seus pais e agora, dentro desta nova unidade familiar, sob a bênção de seus pais, da igreja e testemunho da sociedade, têm a união legítima dos corpos. Deus preparou a relação sexual para o casamento, por isso é que a Bíblia é contra a prática sexual fora do casamento. Vivemos uma época semelhante ao tempo das cidades de Sodoma e Gomorra, descritas no livro de Gênesis. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Gênesis 18, de 20 a 21. Há uma grande e crescente libertinagem sexual no mundo atual. Adolescentes e jovens se entregam a relações sexuais sem terem consciência do mal que estão praticando. Os pais perderam o controle dos seus filhos e estes se entregam a relacionamentos sexuais, até com pessoas que nunca conheceram. As doenças sexualmente transmissíveis estão se alastrando no meio da juventude. Há um misto de drogas, sexo e libertinagem que a sociedade não está conseguindo conter. Mas no meio desta geração pervertida e corrupta, ainda há aqueles que brilham como luzeiros no mundo e têm consciência de que o sexo é para o casamento. Deus criou o sexo para duas coisas. A primeira delas, demonstração física de amor. O relacionamento sexual é a demonstração física de que os dois se amam e são parte um do outro. Portanto, a relação sexual não deve ser egoísta, simplesmente para a satisfação de desejos ou necessidades pessoais. Os dois devem ter em mente o desejo de satisfazer o outro e, naturalmente, os dois ficarão satisfeitos e felizes. O diabo é especialista em deturpar as coisas que Deus criou e tenta as pessoas a experimentarem o sexo fora do casamento. Precisamos estar conscientes dos problemas graves que surgem em uma relação sexual ilícita. O sexo fora do casamento produz culpa, traumas, marcas e muitos outros problemas que somente Jesus Cristo pode solucionar. A relação sexual legítima deve ser com o amor verdadeiro e não por um prazer egoísta e momentâneo. Deus abençoa a relação sexual legítima. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13:4. Segundo, procriação. Um dos resultados do relacionamento sexual é a gravidez, que é uma bênção de Deus. A Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127:3. O nascimento dos filhos também é uma confirmação da aprovação divina sobre a nova unidade familiar. Esse é o modo como Deus mantém a vida humana em sociedade. A criança que nasceu logo crescerá e formará também sua unidade familiar. Assim o ser humano cumpre o mandamento de Deus de se multiplicar e encher a terra. Gênesis 1:28. Vivemos em uma época em que os valores bíblicos são colocados em segundo plano e o que importa para alguns é a satisfação de seus desejos e prazeres egoístas. Mas Deus está levantando uma nova geração de pessoas que vivem conforme os seus princípios e são muito mais felizes e abençoados do que aquelas pessoas que deliberadamente decidiram viver no pecado. Se você vive na prática do pecado, é tempo de arrepender-se e entregar sua vida a Cristo. Ele perdoa, transforma e liberta. O pecado, além de trazer culpa, traz consigo a condenação. Haverá um dia em que todos comparecerão diante de Deus no juízo final. Você pode ter a salvação, perdão e vida eterna, arrependendo-se de sua vida de pecado e entregando-se a Cristo, recebendo-o como seu Senhor e Salvador.
Tome esta decisão agora fazendo esta oração. Senhor Jesus, reconheço minha vida de pecado e peço o teu perdão. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Agora eu abro a porta do meu coração e te convido para entrar em minha vida, libertar-me e transformar-me. Eu quero viver no centro da tua vontade, por isso te entrego tudo. Em teu nome eu oro. Amém. Ore por você. 1. Para que o ato sexual seja uma entrega, uma expressão de amor. 2. Para que Deus o capacite a amar como Cristo amou a igreja e se deu por ela. 3. Para que o seu testemunho nessa área traga saúde e prosperidade emocional na vida dos seus filhos. Ore pelos outros. 1. Interceda pelo irmão Umid, do Turcomenistão, que está preso. 2. Peça a Deus que fortaleça sua esposa, que deseja poder visitá-lo e consolá-lo com o seu amor. 3. Peça ao Senhor que fortaleça o casamento deles e que isto sirva de testemunho a outras famílias. Versículo para memorizar. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Provérbios 27:7.